Olá, olá, olá. Camila já está entrando aqui para a gente começar o nosso papo. Olá! Tudo bem? Oi, Camila! Tudo certo contigo? Tudo bem. E Tudo você? certinho aqui. Estamos aqui. Tu já estava começando a conversa aqui com o pessoal que está nos assistindo. É uma live bem aguardada, Uhum. Vici. Eu tive bastante resposta ali quando eu divulguei a nossa conversa. Tive bastante resposta de vários colegas, porque realmente é um assunto muito importante, muito interessante até, o que a gente vai conversar. Porque a gente está sempre acostumado a olhar o sistema prisional de um outro ponto de vista, né? Como a gente estava conversando para fazer a nossa Sim, conversa. Esse ponto de vista do cuidar, etc e tal, é um ponto de vista que não se analisa, né? De uma certa forma, de forma geral, assim, sim. não se tem esse olhar sobre o preso, o apenado. Então, acho que vai ser muito interessante essa conversa. Primeiro, eu vou começar. Pode rir, sim, viu? Um pouquinho só não tem problema. Começando ali. É porque são pessoas que me conhecem e sabem que eu rio Ah, bastante. muito Então, bom, isso é importante. Então, assim, ó, eu vou começar me apresentando para os teus convidados e depois tu te apresentas, por gentileza. Meu nome é Ingrid Silva, eu sou tá ótimo. advogada criminalista e a gente conversa, a gente traz essas conversas aqui para conversar também. A gente começou trazendo outros profissionais, não só da área do direito, não só juristas, né? Eu já conversei com outros psicólogos aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul, vou me situar geograficamente. Aqui em Pelotas, do Rio Grande do Sul, onde eu moro, onde eu atuo. E a Débora Pavani, uma amiga nossa em comum, quando começou a ver já sabia, já sabe, o meu trabalho, há bastante tempo me acompanha, quando começou a ver a temática, ela disse, não, tem uma pessoa com a qual tu tem que conversar. E aí nos colocou em contato e foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente está há semanas trocando áudios eternos, eu tô amando, tô adorando conversar com a Camila. Ela tem um trabalho super interessante lá na França. E agora eu vou deixar que a Camila se apresente. Poxa, nem sei o que dizer depois dessa apresentação aí tão maravilhosa. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer também a oportunidade de poder participar da sua live, poder falar para algumas pessoas de uma causa que é tão importante para mim, que eu comecei a trabalhar não tem muito tempo, mas dentro do meu percurso universitário já era algo que eu queria fazer. Então, eu sou formada em psicologia pela UFRJ desde 2017, que parece um pouco bizarro falar isso agora, 2017 tem muito tempo já. E depois que eu terminei a graduação, eu vim aqui para a França para fazer um mestrado em criminologia. E aí, aqui o mestrado ele não é só pesquisa, né? Tem uma parte também prática, profissional, que foi o que me permitiu também entrar nesse meio carcerário de uma maneira profissional, porque é um meio que a gente sabe não é muito fácil de conseguir entrar, nem no Brasil, nem aqui, por diversas razões. E aí eu pude fazer estágio em alguns lugares e esses estágios permitiram que hoje eu pudesse trabalhar no sistema carcerário. Sim. Que legal, Camila. Então, tu fosse para ir fazer essa especialização na área da criminologia e acabasse dentro de um presídio. Acabou fazendo esse trabalho junto aos Exatamente. apenados. E Camila, tu sempre tivesse esse interesse ou foi uma coisa que surgiu na tua especialização? Não, na verdade, quando eu vim para cá, eu já sabia que eu queria trabalhar numa área relacionada à justiça, assim. Então, poderia ser tanto em prisão quanto em tribunal, em vara de justiça, proteção da infância, né? Porque inicialmente o meu interesse era trabalhar com jovens. Uhum. E foi até esse o meu tema da monografia no Brasil, assim, foi sobre o sistema penitenciário em geral, mas eu falei muito sobre os jovens. E aqui na França também, a minha pesquisa do mestrado foi sobre o sistema educativo nos estabelecimentos de privação de liberdade aqui para os jovens, porque existe, infelizmente. E eu pude fazer estágio num desses estabelecimentos e aí depois eu consegui esse emprego numa prisão para adultos.
que não era o meu interesse inicialmente, mas assim, tem sido uma experiência maravilhosa, assim, só de estar no sistema carcerário para mim já está ótimo. E eu pude aprender outras coisas também, trabalhando lá com eles. As questões algumas são parecidas, mas tem outras muito diferentes. Tu dizes em relação ao adolescente para o adulto. Exatamente. Perfeito. Camila, vamos começar então a nos guiar mais ou menos pela conversa prévia que a gente teve. E eu achei muito interessantes aquelas Uhum, perguntas que te fizeram, porque é bem as dúvidas que as pessoas têm sobre um trabalho dentro de um presídio, né? Então, um uhum, estabelecimento sim. prisional, enfim. Então, vamos primeiro falar aquilo que a gente já tinha acertado ali para trazer aqui para o pessoal, e depois acho que a gente pode falar um pouco sobre aquelas perguntas. Na realidade, vai acabar se interrelacionando. Então, assim, primeiro em relação, eu queria que tu explicasse pra gente como que é o teu trabalho como psicóloga dentro de um estabelecimento prisional aí na França. Então, onde eu tô hoje, né, na prisão que eu tô hoje, ela. Porque assim, aqui só para explicar, o corpo médico que intervém na prisão, ele não é empregado pela prisão, nem pelo Ministério da Justiça. Então, assim, a gente não tem ligação direta com eles, a gente não tem que prestar contas para o Ministério da Justiça, nem para a administração penitenciária. A gente é contratado por um hospital. Às vezes, dependendo da prisão, né, porque é dividido por regiões, né, aqui as administrações. Então, dependendo da região, tem um centro médico mais desenvolvido, vamos dizer assim, que tem mais investimento do governo, e aí as pessoas são empregadas diretamente por estabelecimentos de saúde públicos, né? Então, onde eu fiz na outra prisão que eu fiz estágio também, que não foi essa de adolescentes, é de adulto, eles eram empregados pelo Hospital Público de Saúde Mental, né? Porque psicologia, tinha psiquiatras também. E hoje eu sou contratada por um hospital privado, né? Não é um hospital particular, mas é um hospital particular que tem funções de hospital público. Mas é um hospital privado, mas que ele só atende a parte de saúde mental. Então, assim, o que a gente tem lá, além do trabalho que a gente faz na unidade prisional, tem no hospital, tem unidades para tratamento de pessoas que sofrem de distúrbios mentais, ou se não, tem também algumas unidades em outras cidades em volta que trabalham com pessoas viciadas em drogas, pessoas em recuperação. Então, hoje em dia eu trabalho para o hospital, mas eu trabalho na prisão, Entendi. entendeu? Mas eu sou contratada por eles. O que eu acho importante para criar uma certa independência no meu trabalho, porque o hospital um pouco de estar falando a relação do cuidado, né? O hospital tem essa noção de cuidado, é para cuidar das pessoas, é para curar as pessoas, é para trazer um conforto de saúde, seja mental ou física, né? E a prisão tem um caráter completamente diferente, que é de punição e de proteção à sociedade. Então, o fato de eu trabalhar no hospital permita que eu possa trabalhar da maneira que eu acredito que seja melhor, visando o bem-estar das pessoas que estão trabalhando ali comigo. Perfeito. Tá. E aí eu achei muito interessante até as perguntas, mas vamos passando para o final. Tu já explicasse para a gente vinculado a qual órgão que é, né? E tu me mencionasse sobre aquele grupo que vocês estavam pensando em criar ou em fase já de criação, porque tu visse que tu observasse muito essa dicotomia na conversação com os aprisionados entre o certo e o errado, o bom e o mal. Eu achei muito interessante isso, porque a gente tenta aqui, de alguma forma, aproximar. A gente está conversando, eu estou vendo muitos colegas advogados entrando aqui, mas a gente tenta de alguma forma aproximar sempre a nossa fala das pessoas leigas que não entendem, né, termos da criminologia e teorias, etc e tal. E eu acho que essa é uma ideia muito errada que se tem. As pessoas que vão parar dentro do sistema prisional já optaram pelo lado errado e mesmo que tenham opção, vão sempre optar pelo lado errado, como se fosse uma coisa deles, genuína deles ter nascido assim. E eu achei muito interessante quando tu me colocasse essa dicotomia que tu analisava, né?
nas tuas conversas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, esse grupo, assim, ele surgiu mais ou menos, assim, na minha pesquisa de mestrado, como eu trabalhei muito com a parte educativa e mais voltada para os jovens, mas assim, que serve também, né, para fazer com adultos, é, eu queria criar um grupo que fosse feito pelos detentos, né, não por mim, porque a prisão também tem esse caráter de tirar a autonomia, de tirar a independência dos indivíduos que estão ali. E aí isso é muito. Eu acho que é muito complicado isso depois para a vida do lado de fora, né? Porque todo dia, no nosso cotidiano, a gente tem que tomar decisão, a gente tem que escolher as coisas, isso também implica assumir responsabilidades e assumir certos riscos, né? De saber que às vezes a decisão que a gente vai tomar, ela não vai ter o resultado que de repente a gente esperava, e aí o que a gente faz com relação a isso, né? Porque isso acontece com todo mundo, todo dia, uns mais, outros menos, mas isso é uma coisa que é com todo mundo. E na prisão, como é um lugar que eles não têm espaço para poder decidir um pouco o rumo da vida deles, então, assim, tudo é dividido por horário, né? Então, assim, esse é o horário de comer, esse é o horário de ir para atividade, esse é o horário de lavar roupa, esse é o horário da visita, e aí a cada vez que eles vão fazer isso o cara vem aqui, abre a porta, vai me levar, tem que esperar ter uma certa quantidade de pessoas para poder ir todo mundo junto, e na volta a mesma coisa, então, assim, nem a autonomia de se deslocar ali dentro eles têm, que pode parecer uma coisa boba para alguns, mas assim, quando você fica ali fechado muito tempo é bastante coisa, né? E isso é uma pequena parte de uma grande questão que envolve a tomada de decisões no dia a dia. E eu até, inclusive, eu conhecia, na outra prisão que eu fiz estágio, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que tinham sido condenadas de pena de prisão perpétua, né? E eles me falaram que fazia tanto tempo que eles estavam na prisão que eles não lembravam nem como abrir uma porta. Que é uma coisa, assim, muito, muito chocante, eu acho, né? Principalmente considerando o interesse da prisão, que é a pessoa ser reinserida na sociedade Sim. depois. Então, assim, o grupo, a ideia é justamente essa, trabalhar a autonomia. Então, no grupo, a gente intervém o mínimo possível, né? São eles que decidem os temas que a gente vai abordar. A gente tem alguns temas que a gente gostaria de trabalhar dentro desse conceito aí de certo e errado e tal, mas a maneira como isso vai ser trabalhado é decidido pelo grupo inteiro, mas assim, a gente tenta dar mais poder para eles, né? Então, assim, a gente fez uma pauta pra gente, porque eu fiz esse grupo, eu dei a ideia e outras duas pessoas entraram comigo, que foi uma assistente social e tem o que a gente chama aqui de enfermeira psiquiátrica, né? Que são os enfermeiros que têm uma formação em saúde mental e que auxiliam a gente nesse acompanhamento psicológico dos apenados. E aí eu propus isso para elas gostaram bastante, a gente desenvolveu, e na primeira sessão do grupo, os presos estabeleceram as regras de convivência. Então, assim, era um grupo de 7 pessoas, eles estabeleceram a regra de convivência, o que eles acharam que deveria ser feito, o que era mais importante, então eles botaram, por exemplo, respeito quando o outro está falando, respeitar a opinião do outro, não xingar, não se exaltar e etc. Várias coisas assim, né? Que era para garantir o bom andamento do grupo, porque é isso também, porque do lado de fora, na nossa vida, a gente encontra pessoas que não estão de acordo com o que a gente fala, e assim, porque são pessoas que estão muito acostumadas a reagir de uma maneira violenta, seja xingando, seja batendo, ou às vezes matando, né? O que a gente faz com essas pessoas? Porque se a gente só isola elas daquilo que poderia criar um conflito, ela não aprende a lidar com conflito. Ela não aprende a lidar com conflito. Então, assim, o que adianta, né? Então, a ideia era justamente essa, fomentar debates, discussões sobre esses assuntos, não pode ser certo ou errado, porque foi uma coisa que a gente observava muito nas nossas consultas. Assim, eu com meus pacientes e essas duas pessoas também com os pacientes delas, né? Ai, mas eu não consigo, eu sempre faço a coisa errada, eu sempre escolho o caminho errado, eu não consigo fazer o que é o certo. Eu preciso que você me ajude a fazer o que é o certo. Não, e várias vezes, assim, eu preciso que você me ajude, me diz o que é o certo para eu fazer, assim, porque às vezes eu acho que eu tô fazendo certo e não é o certo, né? Então, aí, enfim, a gente
vai puxando várias questões para fazer a pessoa pensar, porque o certo não é uma coisa só, né? E aí, assim, foi um grupo que a gente tava. O nome do grupo, inclusive, era Construir, né? Porque era para construir a sua saída, então a gente priorizou presos que estavam perto da saída, né, da prisão, assim, pessoas que têm uma pena muito longa e que ainda iam ficar um tempo lá, a gente falou, de repente, uma segunda sessão do grupo a gente bota essas pessoas, mas agora a prioridade é quem vai sair. E aí a gente ficou trabalhando nesse grupo durante 3 meses, mais ou menos, né, construindo ele na nossa cabeça. E aí a gente fez a primeira sessão no dia 12 de março. E aí foi legal, assim, eles estavam meio tímidos no início, porque é isso também, eles não estão muito acostumados a serem colocados numa posição onde eles podem falar, né, onde eles são chamados a dar a opinião deles, falar assim, o que você quer que a gente faça? É tudo Não tem sempre resposta imposto, errada, entendeu? né? Horários, regras, é tudo Exatamente. sempre imposto, e na realidade eu acho que eles acabam vendo, aí tentando fazer um link com o que eu observo aqui, eles acabam vendo qualquer coisa que saia, até uma própria iniciativa deles, como por si só já errado por estar saindo do que é imposto, porque via de regra tudo é imposto a eles, né? Camila, eu só Sim. vou ser obrigada a fazer um comentário aqui. A gente tem várias pessoas muito legais, muito inteligentíssimas e maravilhosas assistindo. A gente tem a doutora Kelly, de Caxias, queridíssima também, já fez um comentário aqui pra gente. A doutora Val também aqui de Pelotas perguntou sobre se tem mulheres nesse presídio que tu trabalha e como que seria o trabalho com eles. A gente pode falar sobre isso depois. E a gente tem uma pessoa que eu não estou nem acreditando que está comentando aqui, que é o Dr. César Bittencourt. Tu, como estudiosa da área, tu deve também conhecer a obra dele, que é gigante, na área que a gente está falando, direito penal e processual penal, mais direito penal. E eu tô, assim, chocada que ele tá comentando aqui, tô adorando do fundo do meu coração, ele tá nos parabenizando pela live e comentando sobre a situação da Papuda, que já ultrapassou de 300 pessoas contaminadas, incluindo dezenas de agentes. E falando sobre Sim, eu li isso a ontem. posição, eu não sei se está acompanhando daí, o dilema que a gente está vivendo aqui com relação ao nosso eu até parei para pensar, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que agora, semana passada, saiu do cargo, etc e tal. Então, a gente está com essa situação, fora toda a, a urgência e toda essa insegurança em relação ao tema da Covid, que já é uma coisa inusitada no mundo inteiro, por si só, ainda mais aplicando para o sistema prisional, então, né, demanda uma série de outras questões. A gente também tem essa insegurança jurídica que nós temos já há muito tempo, mas, enfim, em relação a uma série de outras coisas, até comentei contigo na nossa conversa, que foi expedida uma recomendação do CNJ aqui, determinando que os grupos de risco, os presos que estejam no grupo de risco, tenham prioridade na análise da prisão deles, da real necessidade, da prisão preventiva, algumas medidas em relação a se tentar, de alguma forma, antecipar algumas progressões de regime, enfim. Então, assim, a gente vive, e mesmo com essa recomendação, não foi uma imposição, foi uma recomendação, mas a gente teve várias varas de execução penal expedindo ordens de serviço também nesse mesmo sentido. Mesmo com tudo isso, a gente tem alguns juízes que tu pega a mesma situação, por exemplo, um preso com HIV positivo, ou um preso com histórico de tuberculose. A mesma situação. Numa vara, o juiz defere. Noutra vara, o juiz não defere. Então, assim, a gente vive, e aí tu sobe o tribunal, uma Câmara entende que tem que ter prisão domiciliar, eu digo, defere ou indefere prisão domiciliar. Outra Câmara não entende. Então, a gente vive, assim, essa situação. Eu sei que tu não atuas, tu não é advogado, tu não atua nessa parte jurídica, mas tu, conversando com os presos e dentro desse meio, tu consegue observar também alguma insegurança ou alguma coisa parecida aí na França? Nossa, com certeza. Já falando aí, eu estava pensando em algumas situações que eu tenho vivido depois que tudo isso começou, né?
Aqui, inicialmente, a recomendação era justamente liberar presos que estavam perto do final do cumprimento de suas penas, né? Então, assim, em torno de 2 meses. Ou então pessoas que sofrem de algum tipo de doença grave, doença crônica, ou então que fizesse parte do grupo de risco, então pessoas idosas, etc. E aí foi a recomendação que foi dada inicialmente, lá em março, né? Começou a se falar disso, o que a gente vai fazer e tal. E aí é uma boa recomendação. Sempre frisando que, né, porque a gente sempre tem que justificar quando a gente vai dar um benefício, não, benefício é um direito, um benefício para o preso, então a gente sempre tem que justificar para a sociedade, ninguém está liberando estuprador, ninguém está liberando assassino, nem pedófilo, nem nada disso. São pessoas de crime, de delitos, né? Normalmente delitos leves, então aqui na França tem muito preso por dirigir sem carteira, dirigir sem seguro, coisas assim, né? Ligados ao código de. Eu não sei como é que chama, código de. Eu esqueci. Código de trânsito. Eu não vou nem ousar tentar falar em francês, obviamente, né? Eu vou seguir no português aqui, que eu ganho mais. Mas seria tipo código de trânsito, assim. Isso, código de trânsito. É porque eu tô tirando carteira agora, então eu tô muito dentro desse vocabulário aí, mas eu tô tirando aqui, então é outro vocabulário. E aí é para liberar esses presos, assim, né, que estão em final de pena, mas que cometeram crimes não violentos. E aí isso foi determinado lá em março, só que teve uma demora para que isso seja aplicado, né? Agora, sim, já tem, porque a gente está em maio já. Então, isso foi determinado em março, junto com a suspensão das visitas. Junto com a suspensão das visitas. E aí, a partir disso. Exatamente. E aí, a partir disso, o judiciário começou a agir, só que, assim, o judiciário já é lento por si só, né? Com esse negócio de quarentena, menos pessoas trabalhando, ficou mais lento. Mas, assim, o resultado final, porque eu falo muito, né? O resultado final é hoje, dia 2 de maio, a última notícia que saiu foi ontem, eu até anotei aqui para não esquecer. A população carcerária da França, antes de começar a epidemia, estava em torno de 72 mil pessoas. E aí, ontem saiu o número oficial que atualmente eles têm 61.100 presos, o que quer dizer que em um pouquinho mais de um mês eles liberaram 11.500 presos, né, desde o dia 16. E aí nossa, é uma diminuição inédita da população carcerária, assim, na França nunca teve uma diminuição tão grande, assim, principalmente porque todos os anos a gente estava batendo recorde de população carcerária, e aí agora aconteceu isso, que é uma coisa boa, então, teoricamente, hoje em dia a gente não tem mais lotação dos presídios, né, porque são 61.109 vagas. E a gente tem 61.100 presos. Então, assim, teria aí 9 vagas que estão sobrando. Mas isso é um pouco discutido, né? A gente não sabe muito bem, até porque isso é a situação geral das prisões. Existem algumas prisões que, mesmo com essas medidas, continuam ainda tendo 116, 105% de taxa de ocupação. Então assim, porque quando a gente defende esse tipo de medida para o Brasil, as pessoas sempre falam assim, porque a gente fala, porque o Irã está liberando presos, porque a Itália liberou. Não, qual foi outro país? Não me lembro. Uns outros países. A gente sempre fala, mas não é país sério, né? Não é país sério, então a gente não pode comparar com o Irã, né? Porque, teoricamente, eles não têm nenhuma credibilidade quando eles fazem esse tipo de coisa. E agora a gente vê na França esses números aí super significativos, resultado da liberação dessas pessoas, embora tenha demorado muito, então, assim, continua correndo o risco dessas pessoas se contaminarem e ainda saírem e contaminar as pessoas lá de fora. Exatamente. E além de tudo, também a redução da própria atividade judiciária, né? E a redução da delinquência, que isso foi demonstrado aí nos últimos dias também. Teve porque a ministra deu a recomendação de não condenar apenas de privação de liberdade em regime fechado, né, durante esse tempo, só realmente para casos extremos, assim. Mas para outros delitos, ela falou para não fazer isso, de repente guardar a pessoa em prisão provisória, que também não é ideal, mas não condenar a pena de regime fechado. Então, teve uma baixa aí
de condenações, de entradas no presídio, que era de 215 por dia e agora está em torno de 80. Enquanto que as saídas aumentaram de 404 contra 209, antes dessas coisas do Covid, né? E ao mesmo tempo também teve uma baixa na delinquência, né? Das infrações, crimes, enfim, em geral. Então, assim, não é medida que nem as pessoas estão falando, porque eu já vi um monte de fake news no Brasil aí, porque o Moro mandou soltar estuprador, não sei o quê. Nós somos os campeões. Não existe isso, ninguém está falando isso. Ninguém, nenhum país do mundo Exatamente. nos tira esse título. Esse é nosso. Não tem. Não, e aí também falando que se liberar eles vai aumentar a incidência de crimes, né? Enquanto que a gente tem visto é justamente o contrário, que é ligado ao isolamento, com certeza, mas assim, as pessoas têm que saber também qual o tipo de população carcerária que a gente tem, quais são os crimes que foram cometidos, porque como o que passa na televisão são sempre os homicídios, então a gente tem a impressão que só tem homicídio. Né? Quando a gente olha as estatísticas, não é bem assim, nem na França nem no Brasil. Assim, eu tô falando dos dois, porque eu continuo acompanhando o Brasil, é impossível não acompanhar. Então, quando a gente olha as últimas estatísticas aí que o DPEM soltou no ano passado, a gente vê uma tendência aí que já vem de muito tempo de encarceramento mais ligados aos crimes ligados à política de drogas e de atentado a patrimônio, né? Isso. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem dados do DPEM aqui, é bem exatamente o que tu falou. O ano passado, no meio do ano passado, cerca de 70%, eu até compartilhei isso ontem aqui no Instagram, cerca de 70% da nossa população prisional era de condenados, ou enfim, envolvidos, agora não vou te dizer com certeza se eram condenados ou também consideravam em prisão preventiva, mas eram relacionados a crimes de tráfico, né, da política de drogas, como tu falasse, e os crimes contra o patrimônio. Então a gente vê 70% da nossa população. E assim, quem atua na área sabe do que eu estou falando em relação à questão do tráfico. A gente tem situações de ser considerado tráfico 0,02 gramas. E isso não é assim, eu não estou falando, não estou sendo casuística, não estou falando de um caso específico, não. Isso é a regra. Cento e poucos gramas, enfim, sem nenhum outro indício, sem caderninho, sem balança, enfim. Isso é a regra, essa questão desse tráfico. Fora a maneira como se dá o flagrante, né? Que sempre, como o Auri fala, a gente tem aqui no Brasil a figura do traficante suicida. Que tu passa, a polícia passa na frente da casa dele, ele sai correndo e diz, olha, eu tô traficando, entrem aqui. Se tu lê os flagrantes que a gente tem, é isso que dá a entender, entendeu? Um traficante suicida, que a polícia passou na frente da casa dele, dedurou todo mundo, falou tudo, disse onde é que tava a droga, tava escondida lá, não sei onde, ele vai lá e fala, entende? Se tu lê o flagrante, é essa impressão que tu tem. Então a gente tem uma série de problemáticas em relação a essa situação. Em relação eu estava até puxando os números aqui mais atualizados, o DPEM estima que 30 mil presos tenham sido liberados durante a pandemia. Essa notícia foi de 6 de abril, tá? Então a gente tem quase claro, só que a gente está falando de uma população carcerária bem diferente, né, Camila? A gente tem aqui, temos no Brasil 200 milhões de pessoas, a população brasileira, só para a gente se enquadrar, né? E nós tínhamos, para números do ano passado, 780 mil presos. Agora, de cabeça, eu lembro que alguma coisa, 700 e poucos mil, 780 mil presos, salvo engano. Eu anotei aqui, porque eu olhei antes, né? Porque já tinha um tempo que eu não olhava. Então, tem um pouco de conflito aí nos dados, porque tem o Anuário de Segurança Pública que dá uma informação e o DPEM que dá outra informação. Mas, assim, eu me mantive a 755.274 até o final do ano passado, para uma população absoluta de 209 milhões. E aí eu até fiz o comparativo, porque na França, antes disso tudo, era 72 mil pessoas, né? Então, hoje em dia é menos, mas assim, pegar os dados que se não tivesse Covid ia continuar assim, ia aumentar. Sim. 72 mil pessoas para 66 milhões de habitantes. Então, a população do Brasil é 3 vezes maior que a da França e a população carcerária é 10 vezes maior.
Então, é um pouco desproporcional, né? Apesar de que na França se prende muito, como eu falei, todo ano aí bate recorde de... Quando a gente olha o gráfico, todo ano sobe, 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 bate recorde. Principalmente depois aí da gestão do Nicolas Sarkozy, que ele fez umas penas, umas medidas, né, que endureceram muito a lei e que favorecem muito o encarceramento. Então, é uma tendência aí que a gente tem seguido e que, infelizmente, se não fosse o Covid, ela ia continuar, mas o que não impede que não vai continuar depois, né? Que é o que a gente tem achado aí que vai acontecer. Com certeza, Camila. E isso que tu mencionaste sobre a queda momentânea, pelo menos nesse momento, nesse período agora, em relação aos flagrantes e cometimento de novos delitos, a gente vê que a mídia bate muito em cima e, assim, ó, quase todos os dias eu vejo alguém postar. Tem até uma amiga aqui do Instagram, muito querida, e que eu adorei, que ela postou uma notícia sobre isso e ela veio me perguntar, essa, o que que tu acha disso? Ela postou uma notícia em relação a um preso que saiu agora durante a pandemia e cometeu um estupro. Claro, a mídia vai pegar o quê? Vai pegar o caso de um preso que saiu e cometeu um estupro. É isso que a mídia vai pegar e vai bater em cima, né? Claro. Egresso da pandemia, sai e comete estupro. Que é para causar já esse impacto, que é o que vende. A gente sabe que é o que vende. Ponto. E aí eu conversei com ela, e aí passei para ela a minha visão sobre o que eu vejo quando eu vou num presídio, que o presídio, por si só, ainda mais nos termos que nós temos aqui no Brasil, não regenera ninguém, não reinsera, não recoloca ninguém na sociedade, enfim. Expliquei para ela essa minha visão e eu adorei porque ela é uma pessoa que, mas eu não tinha conhecimento sobre nada disso e tu me fez refletir, pelo menos. Isso que é bom, isso que é importante, quando a pessoa pelo menos se coloca na situação de refletir. A gente não quer que concorde com a gente, mas reflete, busca outras fontes, pensa mais um pouco sobre isso, entende? E eu achei muito interessante isso que tu tá comentando, porque a gente tem esse mito ou essa ideia de que aqui no Brasil as coisas são dessa forma. Aqui no Brasil a gente tem uma política de encarceramento. Claro, quem estuda mais e sabe mais do que eu, sabe que daqui a pouco é uma tendência mundial, mas eu acho, ou pelo menos de alguns países, acho interessante a gente trazer isso para as pessoas que não têm, não são estudiosos da área, não têm esse acesso frequente, para a gente observar que não é só a gente. Uhum. Né? Que também em outro país que a gente tem como super evoluído, também se tem esse raciocínio de encarceramento, né? De cada vez mais encarceramento. Claro, não tanto quanto a gente aqui, mas também se tem, até porque aqui a gente tem outras problemáticas em relação à desigualdade social que catalisam essa situação do aprisionamento, né? E a gente também teve, que falar assim, sobre o governo, a gente também teve ano passado com a lei anticrime, que se esperava uma lei anticrime e veio outra. Não, eu não vou dizer que a gente esperava essa que veio, porque chegou, tipo assim, no Natal, pegou todo mundo de surpresa, uma coisa tipo, ó, a lei anticrime tá aí. Mas chegou uma lei anticrime completamente diferente depois que passou pela Câmara e todas as modificações que fizeram nela, né? Chegou ainda em partes, porque a gente tem várias medidas importantes dela, como o juiz de garantias, ainda suspensas. Mas se esperava uma coisa muito mais forte, mas a tendência e o raciocínio que a gente vê, punitivista, a gente observa dentro de uma sala de audiência, a gente enxerga na mídia, a gente enxerga nas pessoas, as pessoas enxergam como única solução a prisão. As pessoas têm como essa. Não, isso aí tem que prender, tem que. É assim porque o Brasil tem leis fracas, ou não sei o que. A gente tem um dos mais sofisticados códigos penais e processuais penais do mundo e de execução penal. O problema é que ele não é aplicado, ou pelo menos não se dão as condições para que ele seja aplicado, né? Eu acho muito importante falar sobre isso, sobre essas dificuldades que a gente encontra e essa discrepância entre o que está escrito na lei e o que acontece de verdade. E esse olhar humano que tu está nos trazendo sobre o aprisionado, eu acho que é o que falta muito para as pessoas. Né? O que tu falasse sobre a falta de essa dicotomia frequente, esse drama frequente na cabeça deles, essa falta de noção para esse dilema que eles se impõem constantemente entre o certo e o errado. Uhum. Achei interessante mencionar sobre a questão dos crimes mais frequentes. São alguns crimes que a gente nem tem aqui, né?
para observar qual é a diferença do que a gente tem como criminalidade num país e no outro. É, e, enfim, e aí tô olhando aqui a gente já conversou sobre as taxas que diminuíram, a nossa do Brasil não diminuiu tanto quanto a da França, que a gente está observando. E aí eu queria que tu falasse um pouco para a gente já ir para a parte das perguntas sobre essa situação que tu vivenciasse aí da rebelião que teve no presídio que tu trabalhou, que tu trabalha. Uhum. Sim, sim, que eu trabalho ainda. Foi uma situação complicada, assim, porque quando anunciaram a suspensão das visitas, a gente ficou meio tenso, porque ao mesmo tempo que teve a suspensão das visitas, também teve um impedimento que a gente realizasse as nossas atividades normalmente, né? Então, assim, eu já vou responder uma dessas perguntas que está aí no meio, porque ela tem a ver com o Claro. assunto. Eu geralmente faço o acompanhamento psicológico dos presos, geralmente é por semana, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, né? Depende, assim, eu negocio com eles, eu vejo o que eles têm vontade de fazer, se eles estão a fim de vir toda semana, se eles estão a fim de vir cada 2 semanas, e também em função do que eu observo deles, né? Às vezes eu proponho também, eu falo, ó, acho que seria bom se fosse uma vez por semana, o cara concorda ou não, eu deixo ele livre e eu sempre falo que a gente pode mudar depois. Ah, agora eu quero fazer toda semana, mas depois eu não quero mais, quero fazer. Então tudo bem, então a gente muda. Então, assim, eu sempre deixo essa flexibilidade aí em termos da frequência com que a gente vai fazer os atendimentos. Então, antes dessa rebelião aí que você falou que aconteceu com a gente, eu tinha mais ou menos 25 pacientes, sabendo que a quantidade de presos que tinham lá era 540. Então, assim, eu via 25 pessoas. Mais ou menos metade da lista eu via toda semana, a outra metade eu via a cada 15 dias. E aí, eles eram 540 para 600 vagas, né? Então, era isso. Então, a gente tinha aí 60 vagas a mais, que é um presídio estrategicamente posicionado, assim, se a gente quiser falar dessa maneira, para a administração penitenciária, porque ele é meio isoladão, assim, de tudo, e aí a gente recebe preso de todos os lugares, de todas as outras prisões que estão cheias, porque a gente sempre tem vaga. Então, tem um rodízio bem grande, assim, de preso. Então, mas tem gente, assim, de todo tipo de pena, sabe? Tem gente que pegou 6 meses até gente que pegou 20 anos. Então, é meio todo mundo junto ali. E aí, ao mesmo tempo que suspenderam as visitas, suspenderam também os nossos atendimentos. Então, a gente só podia fazer atendimento de urgência, né? E aí, o que é urgência? Também isso é relativo, né? O que é urgência para alguns pode não ser para outros. O que é urgência para a administração penitenciária, às vezes, não é para a gente, e vice-versa. Enfim. E aí, assim que eles anunciaram isso, que a gente não podia mais receber paciente da mesma frequência que a gente tinha antes, eu enviei uma carta para todos os meus pacientes, explicando a situação, falando que, enfim, por causa do Covid, etc., a gente não ia poder mais se ver com certa frequência, mas que eu continuava ali disponível para se acontecesse alguma coisa, porque eu sabia que era uma situação muito complicada, e eu sempre deixei claro para eles, assim, que eu entendia que a situação era complicada, que já era para mim, imagina para eles, né, que tem uma série de outras privações. Então, eu acho importante também ter essa compreensão do que é a situação para eles. Então, eu enviei uma carta para cada um, porque lá a gente comunica muito por carta lá dentro. E aí, para me mostrar disponível, assim, porque já não tem contato com a família, né, físico. Se bem que a maioria lá não tem muito, porque tem muito estrangeiro, e aí não tem a família, ou senão, como a gente que vem de todos os lugares, às vezes tá muito longe da família, então a família não vai, né? Mas assim, para os que tinham ainda visita, eles iam deixar de ter. Aí o governo anunciou uma medida que era que eles iam aumentar o dinheiro lá, porque você pode receber dinheiro lá dentro, tanto pela sua família que envia, ou alguém que envia, ou pelo seu trabalho que você faz lá, ou então tem uma indenização, não é indenização que fala, mas tem um dinheiro lá que eles podem utilizar, que antes era 20 euros por preso, se o preso fosse indigente. Quer dizer que não recebe dinheiro da família, não tem renda, não tem nada. Então, o Ministério da Justiça dá 20 euros para essas pessoas, para que elas possam comprar itens de higiene, para que elas possam comprar comida ou cigarro, enfim, né? Porque eles quiserem usar lá. Mas 20 euros não serve para nada, né?
Na vida real aqui fora já não serve pra nada, lá dentro serve menos ainda, que as coisas lá são, em média, 3 vezes mais caras do que aqui fora. E aí, devido a essa suspensão das visitas, eles aumentaram para 40 euros esse dinheiro e aumentaram também para 40 euros os créditos para usar no telefone, né, para poder ligar para a família. Só que é complicado, porque você não vê a família, assim, você não vê fisicamente e você ligar não é a mesma coisa, né? Então, até porque, enfim, é toda uma burocracia também para conseguir a autorização para ligar para um número específico de telefone, não é tão fácil assim. E se você não tinha autorização para ligar para tal número, enquanto tá com esse negócio de Covid, com os juízes trabalhando menos, você também não ia ter, né? Porque não tá funcionando. Então, assim, tinha muitas pessoas que tinham um número de telefone para ligar, queria adicionar outro, não conseguia porque a justiça tá bloqueada. E aí eu tentei mostrar que pelo menos tinha alguém ali que eles podiam contar, né? Um apoio que mesmo que eu não pudesse vê-los o tempo todo, que eu estava ali, que não era para hesitar se eles quisessem falar alguma coisa, me pedir alguma coisa. Então, eu fiz isso, me coloquei à disposição, alguns, e até falei assim, e também vocês podem me mandar carta, né? Não está impedido de mandar carta. Se você acha que não é necessário vir me ver, mas você pode me mandar carta, me dar notícia, como é que você tá, se tá difícil, se tá fácil, se como é que tá, né? Então, assim, eu deixei um canal aberto ali, que pode ser utilizado livremente, porque enviar carta pra gente interna não envolve nenhum custo, né? Só precisa de um papel e de uma caneta para escrever. Isso geralmente lá eles têm disponível. Enquanto para enviar carta para lá de fora, você tem que pagar os selos, tem que pagar o envelope, tem que pagar o envio, para ligar também você tem que pagar, enfim, e depende de autorização, né? Então, eu era a pessoa mais fácil deles contactarem. Então, eu deixei essa via aberta aí que eu achei super importante. Alguns me responderam e tem uns que a gente está falando até hoje por carta, assim, já tem desde o final de março, toda semana a gente se comunica por carta, assim, ele sempre me envia. Só que logo depois disso aí veio a rebelião, aconteceu uma rebelião domingo, dia 22, por volta das 5 horas da tarde, e aí, assim, eu já estava meio esperando que isso pudesse acontecer, meus colegas não estavam esperando, porque eles falaram, porque foi aceito normalmente pelos presos, o negócio da suspensão de visitas e tal, né, e eu fiquei assim, né? Porque a gente viu na Itália antes, porque como na Itália chegou antes daqui, a gente estava vendo qual era os reflexos no sistema penitenciário. E aí na Itália estouraram várias rebeliões, gente que fugiu, um monte de coisa, e eu falei, tá, vai acontecer aqui, porque o sistema já não é bom por si só, né? Lotado, insalubre, um monte de coisa. Sem visita, né? Que sem visita tem também além de ser a família, você perde um contato com o mundo do lado de fora. Você não vê a pessoa, porque você ligar não é a mesma coisa, né? Você ligar, a pessoa pode falar, tô bem, enquanto na verdade ela tá com corona e aí, tipo, não vai te falar, né? E tem também que a família envia muita coisa, dá roupa, né? E aí é uma coisa que se perde. Muitas pessoas falam também da questão da droga, que a droga entra pelas famílias, e que isso pode jogar também um pouco nessa questão, né? Porque, enfim, é uma coisa que deixa de ter lá dentro, né? E é uma coisa que entra, mas não entra só pelas famílias, né? E aí, meio que juntou uma bomba, assim, aí teve a rebelião, eles destruíram vários blocos, e 2 blocos, né? Lá tem 4. Eles destruíram 2 blocos, e aí a conclusão final foi que na noite mesmo do ocorrido, eles transferiram 90 presos, e no dia seguinte eles transferiram mais 200 e pouco, assim. Então, aquele número que eu falei para vocês inicialmente, 540, ele foi reduzido a 190. Né? E assim, que isso não quer dizer que essas pessoas todas estão participando, porque não é o caso, mas é porque como eles destruíram tudo, não tinha mais como guardar aquelas pessoas ali dentro, não tinha como, porque assim, as celas nem foram destruídas. O que foi destruída foi a parte elétrica e eletrônica, então todo o dispositivo de segurança de abrir e fechar a porta, de câmera, tudo isso foi destruído, a rede de água, enfim. Então, uma prisão sem sistema de segurança, não tem como você manter as pessoas ali. Então, eles tiveram que
transferir. Aí eles transferiram para tudo quanto é canto, assim. Eu vi a lista dos meus pacientes, eles foram transferidos cada um para um canto, assim. E o que foi muito difícil, porque tinham pessoas ali que eu estava acompanhando desde que eu tinha chegado. Então, você cria um vínculo com a pessoa, né? E que bom que você cria um vínculo, porque um trabalho de psicólogo sem vínculo é Não complicado. existe. São pessoas que não estão acostumadas a falar, né? Tem isso também, são pessoas que não estão acostumadas a falar da vida delas, a contar as coisas e tal, e que confiaram em mim para contar as coisas. Às vezes a maioria das vezes eu era a primeira pessoa que eles falavam certas coisas. Então, assim, isso é muito importante, né, para a relação terapêutica e para a criação do vínculo, porque eles conseguem me confiar coisas que são do íntimo deles, assim, que são muito difíceis de falar com alguém. E também, enfim, tem toda aquela questão de ser homem, de não falar com as pessoas, de não falar disso, porque é coisa de mulher ou coisa de gay, não sei o que, não sei o que lá, que, né, além de não ter nada a ver, isso não rebaixa ninguém, né? E porque tem essa. Quando você está na prisão, você tem que ser o mais forte, você tem que ser o mais sinistro, né? Então, falar dessas coisas é uma certa fragilidade, uma certa vulnerabilidade. E aí, isso tudo foi cortado, assim, de um dia para o outro. Não foi por vontade deles, não foi por vontade minha, porque quando é assim é mais fácil a gente aceitar, né? Sabendo que, tipo assim, o cara deixou, porque já aconteceu isso, de pessoas interromperem o acompanhamento porque não quis mais, não tá mais afim, enfim. Tem todo o direito de não querer mais. Mas é mais fácil pra gente aceitar porque a gente fala, a pessoa não quis, então tudo bem, né? Respeito a vontade dela. Mas esse corte foi muito violento, por razões violentas, e eu vivi de uma maneira muito violenta e acredito que eles também, conhecendo alguns pacientes que eu tinha, talvez tenha sido muito difícil para eles também viver essa ruptura, assim, fora o medo, né? Você está numa rebelião, as pessoas estão quebrando tudo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se a prisão vai fechar, você não sabe se eles vão bater em alguém, o que vai acontecer, então, assim, foi uma coisa que até hoje lá a gente tem efeitos ainda diretos disso, além do esvaziamento da prisão, mas tem também os efeitos físicos, né? Então, assim, hoje em dia tem lugares que a gente não pode mais ir porque não dá para você passar o seu cartão e entrar lá. Então, você tá acompanhado de alguém e tal. E aí, a redução da minha lista, né? Que eu falei que tinha 25, agora desses 25 tenho 8. Então, afetou diretamente o meu trabalho. E o fato de ter menos gente, agora tem menos demanda, né? Também tem menos, porque antes eu tinha uma lista de espera enorme. E aí agora eu não tenho nem mais. Eu fui olhar outro dia a minha lista de espera que antes tinha, sei lá, umas 15 pessoas assim na lista de espera. Só a minha, né? Porque tem os outros profissionais que trabalham lá e eles têm a Os lista de outros espera deles. profissionais têm para atender essa demanda que antes era de 500 e poucos presos. Então, aí era muito difícil, né? Inclusive, era até uma coisa que a gente discutia, porque a juíza de aplicação de penas, ela exige de alguns presos o tratamento psicológico. Presos que cometeram crimes ligados a consumo de álcool ou de drogas ou crimes violentos. Né? Então, ela sempre fala assim, para poder te dar a remissão de pena, você tem que ter um acompanhamento psicológico. Só que assim, aí um dia a gente encontrou com ela e falou, mas como é que você quer que a gente faça? Porque tem uma psicóloga para 540 presos, quer que eu faça como? Tipo assim, não tem como, entendeu? E aí a gente vê pela a lista de espera literalmente por ordem de pedido para fazer consulta e fora, salvo em casos que realmente tem uma urgência, tipo assim, aconteceu isso agora, o cara precisa ver alguém e tal. Aí a gente, né, passa na frente da lista. Mas se não a lista de espera é por ordem de demanda mesmo, né? E fora que tem pessoas que cometeram esses crimes violentos ou ligados ao consumo de drogas ou de álcool, que eles não querem fazer acompanhamento. E assim, não dá para obrigar o cara a fazer. Tem muitas vezes que o cara chega e ele fala assim, olha só, eu vim aqui, mas eu não... Não quero. Eu acho que eu não tenho nada não, é só mesmo para poder ter a minha remissão de pena. E aí, como a gente tinha uma lista de espera muito grande, a gente falava, olha, dessa maneira vai ser um pouco complicado porque a gente não tem vaga
Então a gente tem que fazer com quem quer fazer um trabalho mesmo sobre si mesmo e tal. Às vezes tem uns que vêm com esse discursinho e depois você vê que ele realmente queria trabalhar, mas ele não queria assumir, né? Sim. Mas, mas é. Porque tem isso também, às vezes tem um certo estereótipo, né, de psicólogo e não sei o quê, e aí eles ficam meio com o pé atrás. Mas, mas como eu falo com eles, é como eu tô falando aqui com você. Eu ia Entendeu? te Tipo assim, eu falo perguntar assim, isso, normal. como, se existe alguma diferença, se tu chegou a clinicar, a atuar em clínica ou conversando com teus pares, se tu observa uma diferença na abordagem e na criação do vínculo com o aprisionado, e como a gente criaria, porque é exatamente, e tu já estava respondendo com o que tu está falando, porque tem vários deles que precisam por uma questão de pena, para obter, para receber esse benefício, para receber esse direito da pena, né? Da progressão da pena ou da saída. E aí eu queria, tipo, se tu observa, assim, de que forma que tu tenta abordar, ou se existe como tu nos dizer isso, e que tu falasse também sobre a informação, para as pessoas entenderem o desespero, que leva alguém a quebrar não sei o que lá dentro do presídio, que é o lugar onde ele mesmo dorme e onde ele mesmo vive. É, essa Uhum. desinformação que teve num primeiro momento em relação a eles, com o que estava acontecendo, e esse desespero que a gente até mesmo, todo mundo diz, os psicólogos, as pessoas dizem na TV, não fiquem olhando TV o tempo inteiro, porque quanto mais vocês verem, mais vocês vão se desesperar. Põe um tempo X por dia para vocês terem notícias da Covid, de possíveis curas e o que está acontecendo, isso aqui. Porque se a pessoa ficar com a TV ligada o tempo inteiro, surta, né? É isso que acontece com as Uhum. notícias que a gente está vendo. Uhum. Só que isso tem também um efeito inverso. No mesmo, se tu tá sabendo que é uma pandemia mundial e tu não tem acesso à informação, tu também surta, né? Primeiro, em relação aos teus, a Sim. tua família, as tuas pessoas. Segundo, em relação, eu vi um psicólogo aqui de falar a agonia do nome, eu acho que era, né? A agonia, tipo, essas pessoas que estão com febre, estão com dor de garganta e precisam, na cabeça delas, precisam fazer um teste para ver se é Covid, para ver se é coronavírus. Que seria mais ou menos uma agonia do nome, que a gente precisa dar nome às coisas que a gente está vivendo, que a gente está vendo, que a gente está passando, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa criação de vínculo e como que foi informado para eles sobre essa situação. Nossa, isso até me fez lembrar, porque logo assim começou esse negócio de corona, que, assim, para explicar para as pessoas, nas celas aqui, eu não sei se em todos os presídios, mas eu acredito que sim. É, em todo caso, todos onde eu passei e todos onde eu conheço pessoas que trabalharam lá, todas as celas têm televisão. Então, eles conseguem se informar pela televisão lá, eles têm acesso aos Me falou. canais, né, públicos, que aqui as redes de televisão são públicas. É, então eles sabiam o que estava acontecendo. E aí, assim que começou a estourar esse negócio, toda hora a gente tinha lá, ai, tô com febre, ai, tô tossindo, ai, tô não sei o quê. Pode me testar para o Covid? Assim, a gente nem tinha teste para o Covid, né? Agora a gente tem dois, né? Porque a partir de duas pessoas contaminadas, eles consideram que todo mundo está contaminado, então o protocolo é diferente. E aí, porque eles consideram assim, se tem duas pessoas contaminadas é porque já teve uma transmissão da doença, e aí pode ter para outras, né? Então, para evitar que tenham outras contaminações, eles já colocam o protocolo Dois. de contaminação de todo mundo. De todo mundo. Só que lá a gente não tem um caso ainda, não tivemos nenhum caso positivo, tiveram algumas pessoas suspeitas, mas que não ficaram em quarentena, isolado, enfim, e aí depois foi provado que não era nada. Eu vi outro dia, tem um site muito legal que mostra em tempo real, assim, tem um mapa da França e mostra em tempo real todas as prisões onde tiveram casos, seja de presos, seja de agentes penitenciários ou de pessoas que trabalham lá dentro. E aí lá no nosso a gente não tem ainda, né? A gente até fala assim, nossa, tem uma expressão que a gente fala, tem um sino aqui em cima que é para dizer que tem alguma coisa que está protegendo a gente, porque a gente não teve nada. Mas foi uma coisa super angustiante para eles, porque assim, se é angustiante para a gente, como é que não vai ser para eles que estão ali dentro, que tem outros fatores ainda em volta, né? Que é, tipo, eles veem na televisão, mas eles não têm um posicionamento oficial das pessoas que são responsáveis por eles, assim, porque queiram as pessoas ou não,
um preso ele está sobre. Falhou um pouquinho. Acho que falhou. Acho que perdemos. Oi? Caiu um pouquinho, mas já voltou. Voltou. Pode falar. Queiram as pessoas ou não, o preso dentro do estabelecimento prisional tá sob a tutela do Estado. Eu acho que era isso que tu ia falar. Exatamente. Exatamente, é responsabilidade do Estado. Então, assim, se um preso morre ali dentro, por qualquer motivo que seja, o Estado tem que dar um parecer para a família do preso, né? Dizendo do que ele morreu, por quê, como, quando, onde. E com o Covid é a mesma coisa. Então, assim, o que eles esperaram, né? Um posicionamento oficial das pessoas que são responsáveis por eles. E aí, quem é o representante do Estado ali dentro seria o diretor da prisão, né? Porque ele é concursado, ele é o diretor, então ele é o porta-voz das pessoas, né? Ali dentro. E assim, as informações ou foram muito desencontradas ou não foram dadas, e aí tudo que eles tinham era aquilo que passava na televisão, e a televisão, como você disse, é o tempo todo bombardeando as pessoas de informação, às vezes horríveis e às vezes um pouco menos, né? Tentando passar, a pessoa foi curada e tal, não sei o quê. Mas não é a mesma coisa. É que nem quando a gente tem alguma coisa acontecendo na nossa família, a gente espera, quando a gente. Por exemplo, eu tenho minha mãe e meu pai. Quando acontece alguma coisa na família, eu espero que eles venham me contar alguma coisa, que eu saiba por eles, não que eu saiba por outros. Né? Então, assim, até que eles me contem exatamente, até que eles me expliquem a situação, eu vou ficar meio assim, caramba, eu não sei o que aconteceu. Né? E na prisão é a mesma coisa, porque a única pessoa que pode dar a informação oficial para eles não é a televisão, porque a televisão dá informação para todo mundo. Né? Então, assim, se alguma coisa acontece no meu trabalho, por exemplo, esse negócio do Covid, a gente estava meio sem saber o que fazer. Eu espero que o meu chefe, ele fale para mim, ó, a partir de agora vocês vão ter que proceder dessa maneira. Eu não posso ficar esperando informações atravessadas. Isso cria muita angústia, né? E eles já não têm acesso à informação igual a gente tem. Então, assim, eu posso escolher a televisão que eu assisto, eu posso escolher o site que eu acesso, eu posso escolher as pessoas que eu falo, eu posso escolher por onde me informar. Eles não têm essa escolha, né, de canais de informação. Então, a única informação que eles têm é pela televisão. E eu acho que fica muito impessoal isso, entendeu? Porque a pessoa que está responsável por você, ela não te dá informação, parece que ela está cagando para você. E eu acho que esse sentimento que a gente tem quando alguém tá cagando pra gente, ele é muito complicado de viver, né? Porque aí você fala assim, e daí? E daí, né? E daí? Tu Né? tá atualizado, então, com as nossas notícias. E daí? Exatamente. Infelizmente, mas não foi proposital, tá? E, e eles pedem as informações e eles não obtêm. Então, assim, o fato de a gente ver na televisão toda hora, ai, tem que passar álcool em gel, ai, tem que botar máscara, ai, tem que não sei o quê, tem que manter a distância e tal. Isso são medidas adotadas pelo governo, pela OMS, enfim, órgãos oficiais que é para proteger a população. Isso. Né? É óbvio que também para proteger dos efeitos colaterais que vem aí, economia, enfim, mas o principal é proteger a população. Então, assim, quando o Estado ele toma medidas para nos proteger, por mais que a gente às vezes fique um pouco contrariado, a gente pensa, pô, tudo bem, né? É para me proteger. Pro meu bem, assim, pro meu bem, pro bem da minha família. Então, assim, às vezes eu posso estar querendo sair e tal, pô, não aguento mais. Aí eu penso assim, poxa, mas minha avó aí é grupo de risco, então assim, eu não vou sair. Então você tenta segurar a onda, assim. É claro que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entender isso por N motivos, mas eu acho que a maioria das pessoas consegue entender que isso é para proteção, né? E a gente espera sempre o quê? A posição de alguém oficialmente que nos fale isso, né? Então, quando alguém não nos dá informação ou dá informação que não vai nessa direção, eu acho que é complicado de você lidar, porque na sua cabeça você já não pode falar com a sua família, você já é privado de tudo que você gostaria de fazer. E aí eu não vou entrar no mérito de tem que ser assim, não tem que ser assim, porque tá preso, não é colônia de férias, não sei o quê. Eu não vou entrar nesse mérito, entendeu? Porque isso é assunto para outra live, que estão pedindo para marcar a próxima. Isso é assunto para outra live, porque eu falo muito, então assim, eu tenho que restringir. A gente vai ter. E aí. Daqui a 20 segundos vai encerrar essa aqui, porque ele encerra automaticamente, tá?
Aí, se encerrar, vai encerrar antes Ah, da tá. gente acabar, eu vou voltar contigo pra gente se despedir, pelo menos, tá? Aí é 2 minutinhos, que ele, Tá bom. ó, 10 segundos aqui, ele já tá dando que vai encerrar. Aí eu vou encerrar e volto aqui. Aviso pro pessoal, segura aí, já voltamos.